E para o judeu seria mais agradável ouvir a nossa explicação do que a explicação de um protestante e católico, porque todos eles dizem que Israel não faz mais parte do plano de Deus. Essa é a diferença. Isso é o que, vamos dizer, o que o apóstolo Paulo está debatendo em todo esse livro de Atos, né? A pergunta da irmã, na verdade, vamos dizer, faz parte, porque quando ele está indo em cada sinagoga, só diz que ele disputava com eles. Mas o que é que ele estava disputando? Ele estava disputando, olha, vocês que têm aprendido nas sinagogas pelos rabinos, que era o que Gamaliel ainda ensinava, ele ainda vai morrer, e o trecho que nós estamos estudando está mais ou menos no ano 48, 49, e Gamaliel vai morrer no ano 52, em 4 anos, então aquilo ainda era ensinado em Israel. O que Gamaliel ele ensinava? Ele ensinava que o Messias viria, tá bom? Só que o Messias já tinha vindo, e chegava ali Saulo de Tarso na sinagoga e falava, o Messias já veio, só que mataram ele. E realmente, segundo as Escrituras, está aqui, Daniel falando, não? Que em 69 semanas, 483 anos, ele viria e seria tirado. O apóstolo Paulo acreditava no livro de Daniel, o sumo sacerdote não acreditava. Então, era o que o apóstolo Paulo estava debatendo com eles. Então, se eu for pregar hoje para um judeu, eu consigo dar a ele uma palavra de esperança. Se o protestante católico for pregar, eles falam para ele, olha, você não faz mais parte do plano de Deus, você perdeu a sua chance, o seu tempo passou, as profecias do Antigo Testamento sobre você foram todas invalidadas. É isso que o católico, protestante e reformado prega, que é a teoria do milênio. Né? Mas vocês viram aquele debate que me convidaram lá em São Paulo, né, para debater se nós estamos vivendo o milênio ou se o milênio ainda virá. A pessoa que estava lá debatendo, ele é um reformado. Essa é uma doutrina reformada, protestante e católica. Então, para o judeu, eles falam que o judeu tem que abandonar tudo da fé dele, tá bom? E adotar o cristianismo, que eles pensam ser o cristianismo católico, protestante ou reformado. Bom, o que as igrejas anabatistas pregavam? O que Irineu de Lyon pregava? O que a Assembleia de Deus prega? O que nós falamos para um judeu quando nós vamos evangelizar ele? Bom, nós falamos, olha, segundo a profecia, bom, no que está no Antigo Testamento, é que haveriam 4.000 anos desde que o cordeiro foi preparado até ele ser morto. Ou seja, se está profetizado que o Messias era o cordeiro que deveria ser morto, como João Batista interpretou, se é esse o significado, olha, passaram-se cerca de 4.000 anos desde Adão até a morte de Jesus. Então esse é um primeiro número que dá uma evidência de que em Jesus se cumpriu uma importante simbologia do Antigo Testamento, que é a simbologia da morte do cordeiro. Por que ela aconteceu? O judeu deve explicar. Bom, se o cordeiro tinha que ser preparado por 4 dias, a interpretação natural que seriam 4.000 anos. E isso é reforçado porque Daniel deu um número. Tá bom? Em 69 semanas, contando a partir da ordem para reconstruir Jerusalém, ou seja, em 483 anos, o Messias vem e morre. Bom, então se Daniel falou isso, e esses 483 anos, você pode pegar na história, não é uma cronologia que nós fazemos só da Bíblia, é uma cronologia da arqueologia. A arqueologia diz que essa ordem ela aconteceu próximo do ano 455, 457. Bom, se você pegar dessa época, 483 anos, 455 a.C., 483 anos, então você vai chegar a cerca de 29 depois de Cristo. É mais ou menos a data do que nós pegamos do Novo Testamento que Jesus teria morrido, porque Jesus nasceu um pouquinho antes da morte de Herodes. Nós sabemos, pela cronologia atual, comprovada pela história, que Herodes morreu cerca de 4 anos antes de Cristo. Então Jesus nasceu, segundo esse nosso calendário, né, 4 anos antes, quando iniciou esse calendário, que conta a partir do nascimento de Cristo. É estranho, mas porque existe um erro no nosso calendário. Então o nosso calendário conta
a partir de uma determinada data, que hoje eles dizem que não dá mais para consertar, realmente é complicado, né? Mas é só nós subtrairmos. Pelo erro assumido, Jesus nasceu 4 ou 5 antes de Cristo, alguns colocam até 6, 7, mas então por isso Jesus teria morrido no ano 26, 27, 28, 29, o ano mais aceito seria o ano 29. Ele teria nascido cerca de 4 anos antes dessa nossa era. Então, como ele teria vivido 33 anos, morreu no ano 29. Então, o número de Daniel também bate próximo do número 29. Então, por isso que eu disse, um judeu ouvindo uma pregação de um assembleiano hoje, é uma mensagem que traz uma esperança para ele. Olha, para vocês também, então, completando 6.000 anos, tem um significado especial, porque nós, assembleianos, pregamos que quando completar 6.000 anos, vocês serão o grande modelo de Deus aqui na Terra, que inclusive a igreja não estará aqui, que a igreja estará em corpos incorruptíveis, porque ela terá sido já arrebatada, já está vivendo espiritualmente. Mas aqui na Terra, por 1.000 anos, vocês serão os representantes de Deus aqui na Terra. E esse reino começa quando vocês compreenderem que Jesus Cristo é o Messias. Esse reino vai começar nesse momento. Então, olha, a mensagem que nós pregamos para eles sobre o celular está acabando a bateria. Mas aí vocês vão continuar me ouvindo, só não vai aparecer mais a minha imagem. Pois bem, então a mensagem que nós, assembleianos, pregamos para eles é uma mensagem de esperança. Tá bom? Porque, e se eles considerarem, vamos dizer, esse nosso calendário, mas agora tem um problema, vocês sabem que os judeus, vocês vejam o que o inimigo faz, né? Por que o calendário do judeu ele está lá no ano 5.786? Por quê? Porque existe 210 anos de diferença do calendário judaico para o nosso calendário. Então, para o calendário judaico, ainda está longe de completar 6.000 anos, e mesmo aqueles rabinos que dizem que existem rabinos também que acreditam nisso, porque na história, entre eles, surgiram livros que defendiam isso. Se nós temos Irineu de Lyon, que defendeu que quando completar 6.000 anos acontece alguma coisa, né? Ou seja, inicia o reino do Messias aqui na Terra. Irineu defendeu isso. Tá bom? Irineu, claro, lembra, não faz parte da Bíblia, é um intérprete, pode estar certo ou pode estar errado. Nós torcemos para ele estar certo, claro, né? Torcemos para ele estar certo. Bom, então, se nós temos Irineu que pregava isso, entre os judeus tinham livros que pregavam isso, livros que eram respeitados entre eles, como o livro de Enoque, que os livros eram respeitados entre eles, tanto que tem trecho até que entrou na Bíblia. Então, o livro de Enoque, ele defende isso também, que quando completar 6.000 anos, o sétimo milênio, ele é o dia de descanso de Deus. Então, nesse pensamento, os 6 dias da criação seriam 6.000 anos de existência da humanidade na Terra. E o 7º dia, vamos dizer, quando Deus descansou, seria o 7º milênio, quando o reino de Deus acontece na Terra. Tá ok? Então, entre os judeus também eles acreditam nisso. Só que teve um judeu, que aí eu não me lembro o nome dele agora, em História de Israel, eu conto a história dele. Teve um judeu, um rabino, próximo do ano 200 da era cristã, vou ver até se eu acho aqui para poder mostrar para vocês. Teve um rabino próximo do ano 200 da era cristã, que ele estava debatendo, ano 150 da era cristã. Por exemplo, um debate com os cristãos era fatal. Se você chega para um judeu e mostra, olha aqui a profecia de Daniel, 483 anos e o Messias é tirado. Qual a interpretação que você tem que ter? O rabino teria que confessar,
pelo que nós estamos vendo aqui da história, então o Messias tem que ter vindo. Isso lá nos anos 100, 150. Eu sempre digo, no livro de Atos, o que eu digo, esse era para mim um dos argumentos de Saulo de Tarso, que o Novo Testamento não mostra, né? O Novo Testamento não mostra, só diz que ele está lá, nós estamos estudando o livro de Atos, estamos vendo ele confrontando, mas o que ele confrontava? Uma das questões que ele poderia confrontar, pois não poderia, que nós não sabemos, é essa questão, que nós sabemos que era debatida entre judeus e cristãos. Então, próximo do ano 150, o que um judeu fez, eu estou aqui vendo se eu acho o livro que eu escrevi sobre isso, teve um judeu que ele fez o seguinte, ele mudou, ele tirou mesmo, isso é comprovado na história, ok? Ele, vou usar até uma expressão feia, ele roubou 210 anos da história. Ele fez uma outra cronologia, a partir da data que surgiu a ordem para reconstruir Jerusalém, ok? Ele fez uma outra cronologia, e essa cronologia tirava 210 anos da história. Então, o que acontecia? A profecia não tinha se cumprido em Jesus. A profecia ainda iria se cumprir. Tá bom? A profecia ainda iria se cumprir. Por isso é que você encontra 210 anos de diferença na história, no calendário judaico, tá ok? No calendário judaico para o nosso calendário. Segundo essa contagem desse judeu, quando ele tirou 210 anos, quando que iria se cumprir a profecia de Daniel? Seria no ano 239. Eu só calculei aqui agora, né? Seria mais ou menos no ano 239 que iria se cumprir a profecia de Daniel. Só que o que aconteceu na história? Isso foi lá no ano 150. Deixa eu continuar vendo aqui se eu consigo achar enquanto eu vou falando com vocês. Isso foi lá no ano 150. Mas o que aconteceu? A história, a ciência se desenvolveu muito. E a ciência chamada arqueologia, e a ciência também, história em geral, ela comprovou que a cronologia desse rabino estava errada. Ela foi manipulada. Né? Isso foi comprovado. Né? Vamos dizer, se você for conversar com um rabino sério, isso são documentos da história que mostram realmente que foi manipulada. Entendeu? Não tem jeito. Então, na verdade, o calendário judaico, ele não está correto. Ele não está correto. O calendário correto, você vai encontrar até alguns rabinos que tentam explicar isso que eu estou explicando para vocês, e ele se preocupa, às vezes, muito com o Antigo Testamento. Né? Se você procurar na internet rabino defendendo alguma coisa sobre, no caso, até a volta de Jesus, eles interpretando, e essa questão dos 6 dias da criação serem, no caso, 6.000 anos, tem rabino explicando isso no YouTube. Eu posso procurar depois e mandar para vocês. Mas ele se preocupa muito com o Antigo Testamento. Nós cristãos, nós não precisamos nos preocupar muito com o Antigo Testamento. Eu falo, vamos dizer, de quanto tempo se passou, vamos dizer, no Êxodo. Essa questão não importa tanto. Por quê? Acho que eles não deveriam também se preocupar. Ele tem que se preocupar com a morte do Cordeiro. Se ele acredita nessa profecia, ele tem que se preocupar com a morte do Cordeiro. A morte do Cordeiro é que vamos dizer, o ponto-chave. Então, Jesus Cristo, se essa cronologia, se eles não tivessem manipulado, tá bom? Eles perderiam esse debate para a igreja primitiva. Tá bom? É porque houve essa comprovada manipulação. Essa comprovada manipulação. Então, por isso é que você vê o calendário judaico, se você for ver quando é que vai ter a virada de ano, o ano novo judaico, em 2025. Deixa eu ver aqui, Rosh Hashanah 2025. É só você procurar isso, né? Rosh Hashanah 2025. Olha, vai ser no dia 22 de setembro, começa sempre no dia 22, termina no dia 23 de setembro. Tá bom? Então, esse vai ser o ano novo judaico. Aí deixa eu ver aqui qual o ano que vai ser no calendário deles. Mas vai ser, acho que o ano 5.786. Isso, olha, vai ser, olha, abri aqui um site judaico, né?
Rosh Hashanah 2025, 5.786. Então vai começar... É ok? Fala de novo. Rabino Yosef. O Rabino Yosef defende isso? Não, ele no ano 160 da nossa era, Sim. Rabino Yosef fez isso, esses anos faltantes. Perfeito, perfeito. Eu estava abrindo aqui para procurar, obrigado, a irmã já ajudou. Foi no ano, confirma? 160. 160. Eu não estava lembrando o nome dele, mas eu comento sobre ele no curso de História de Israel. Então foi ele que fez essa, vamos chamar de manipulação, né? Essa manipulação. Então por isso é que os judeus eles estão enganados até hoje. Então, se eu converso com um judeu, eu tenho oportunidade, eu falo, olha, vocês foram enganados na história por pessoas que interpretaram as escrituras de maneira errada e que, em alguns casos, manipularam, né? Como o calendário de vocês, né? Que é sabido que foram tirados 210 anos, que hoje a arqueologia, a história geral confirma que, na verdade... A ordem para reconstruir Jerusalém surgiu no ano 455. Isso ficou comprovado na história, né? Então, esses 210 anos que ele tirou, hoje a ciência comprova que ele está errado. Então, isso é muito importante, né? Então, repetindo, né? Nós assembleianos, quando nós falamos de Jesus, a nossa mensagem, o cristianismo que nós pregamos para um judeu, ele é completamente diferente do cristianismo que os católicos, protestantes e reformados pregam. Praticamente todo tema que nós vamos, nós encontramos, né, os protestantes e reformados, porque é verdade, entendeu? Se você for evangelizar um judeu, se você se disser católico, ele vai dizer que vocês organizaram as cruzadas contra ele. Se você se disser protestante, ele vai dizer, olha, Lutero escreveu um livro aconselhando a expulsar os judeus da Alemanha, a queimar, destruir as sinagogas judaicas, escreveu um livro dos judeus e suas mentiras, onde ele defendeu a perseguição a todos nós. Então você acha que eu vou acreditar, né, na mensagem de Lutero ou na mensagem católica? Então o que eu dizia para eles? Vocês sabem que eu trabalhei em mercado financeiro, né? O local que Deus me colocou era um local dominado por judeus. Eu trabalhei no mercado financeiro no final da década de 80, início da década de 90, até o ano 96. Então eu conheci muitos judeus. Por exemplo, eu fiz programa de computador para o José Gonleves, que se você procurar, é um judeu conhecido. O filho dele, ele já faleceu, o filho dele é conhecido até hoje. Ele era editor da revista Menorá, uma revista judaica que acho que hoje só existe na internet. Aquelas revistas foram todas à falência, né? O papel foi desaparecendo. Mas eu fiz um programa de computador para ele, para gerenciar, quando estava começando negócios de desenvolvimento de programa de computador, né? No final da década de 80. Então, eu conhecia muitos judeus, eu trabalhava no mercado financeiro, dava aula para eles, tudo. E quando eu tinha a oportunidade de conversar, eu convivi com um judeu trabalhando na informática comigo. Até no INCA teve um judeu trabalhando lá. Então, quando eu tinha a oportunidade de conversar com eles, eu falava dessas questões, né? Entendeu? Eu falava dessas questões. Eu tinha que explicar para ele, olha, mas, por exemplo, a igreja que eu sou, ela fala diferente disso tudo que você está falando sobre os católicos e sobre Lutero. E isso é tão vivo, irmã Cleonice conhece. Se um dia você encontrar com o pastor Marcelo Tenório, pergunta a ele. Ele falou que um diretor da empresa que ele trabalha, que é judeu, ele questionou o Marcelo sobre isso. Poxa, por que vocês protestantes também, né? Por que Lutero fez isso? Aí o Marcelo, na época, comentou, eu falei, não, explica para ele que existem outras pessoas que seguem o cristianismo que não é nem católico nem luterano. As igrejas que não pregavam o batismo de recém-nascidos, e que na história existem, os valdenses, chamados anabatistas, sempre existiram fora da igreja católica, eles pregavam
o que a igreja primitiva pregava e o que a Assembleia de Deus prega, que vocês, na verdade, vocês serão os governadores do mundo. É isso que nós pregamos sobre vocês, porque Jesus Cristo falou que que Jerusalém seria destruída, né? O templo seria destruído. Eu tenho sempre falado para vocês também que nessa aula de Atos é o que Paulo certamente está confrontando nesses locais, porque, vamos dizer, além dessa mensagem que Paulo está interpretando do nascimento da igreja, tinha o anúncio de Jesus de que Jerusalém seria destruída. O tempo que nós estamos estudando é próximo do ano, ainda na década de 40. Nós estamos estudando perto da década de 40. Mas quando chegar no ano 70 que Jerusalém for destruída, isso já é vamos dizer, um choque para o judaísmo. Porque havia entre os judeus, claro, a discussão que Jesus falou que tudo isso seria destruído e que Jerusalém seria pisada até que o tempo dos gentios se completasse. Tá bom? Essa era a mensagem escatológica da igreja. Então, aquilo para os judeus era um choque. Por isso que muitos falavam, não, como é que vai destruir a sinagoga, o templo, tudo? Então, aquilo era um choque para eles. Mas era o que a igreja pregava para eles no começo. É o que a igreja... E isso vai durar até que o tempo dos gentios se complete. Isso é o que a Assembleia de Deus continua pregando. Então, essa mensagem, se um judeu ouvir, é uma mensagem evangelística. Uma mensagem de esperança para ele. Olha, o que o apóstolo Paulo pregava era isso. O que nós pregamos é que vocês um dia serão os governadores do mundo. Vocês serão os governadores do mundo. Então, é uma mensagem de esperança. Enquanto a mensagem católica e protestante, ela é uma mensagem que, na verdade, diz o seguinte: não tem esperança para vocês. Nós já estamos vivendo o reino de Deus, vocês perderam a chance de vocês. Se vocês quiserem, vocês têm que entrar para a igreja. Agora, é interessante que aí eu faria uma pergunta para vocês e vocês pesquisariam na internet. Quantos judeus aceitariam essa pregação, essa mensagem que eu... Não, vou mudar a pergunta. Quantos judeus estão aceitando essa mensagem hoje, que a Assembleia de Deus prega, que eu estou resumindo para vocês, e quantos judeus estão aceitando a mensagem que a Igreja Católica prega? Bom, a mensagem que a Igreja Católica prega, você tem que saber os judeus que estão aceitando através da aliança entre eles. E não sei se vocês sabem, mas existe até uma Bíblia editada por católicos e judeus. Segmentos dentro da religião judaica, rabinos, né, que eles defendem uma união das religiões. Vocês sabem que existe um templo, né, a irmã Cleonice ajudou aí naquela pesquisa, se vocês quiserem pesquisar aí também, até me ajuda. Né? Existe um templo que é dedicado às 3 religiões. Esse templo ele já existe, né? Que é cristianismo, eles colocam cristianismo, judaísmo e islamismo. Acho que é na Alemanha esse templo. A Casa da Família Abraâmica. Não, está aqui, olha, localizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. É um complexo que abrange uma sinagoga, uma igreja e uma mesquita, simbolizando a coexistência pacífica e o diálogo entre as 3 religiões abraâmicas. Cristianismo, judaísmo e islamismo. Além disso, a cidade de Jerusalém é considerada sagrada para as 3 religiões, com locais como o Muro das Lamentações, a Igreja do Santo Sepulcro, a Mesquita de Al-Aqsa, refletindo a importância histórica e espiritual das cidades para as 3 tradições. Então, nisso, você procurar também Bíblia da Amizade, é uma Bíblia falando de judaísmo e catolicismo. Então, existem lideranças judaicas que eles aceitam a mensagem, fazendo aliança com o catolicismo, vamos dizer, aceitando a mensagem deles. Tá bom? Mas, por exemplo, quantos será que aceitam a mensagem que a Assembleia de Deus prega, que eles um dia vão se converter a Jesus e assim eles vão reinar na terra, não? Por 1000 anos, que teria um período de grande sofrimento para eles, de 7 anos de grande tribulação,
Mas, no final desses 7 anos, Jesus salva eles do anticristo. Então, vamos dizer, pregamos também que durante essa grande tribulação, Deus envia 2 testemunhas aqui na terra, que por 3 anos e meio pregam, depois são mortas pelo anticristo. E essas 2 testemunhas conseguem converter 144 mil judeus. Esses 144 mil judeus aparecem na segunda parte da grande tribulação, Apocalipse 14, né, junto com Jesus, no Monte Sião, ou seja, pregando agora o cristianismo. E essa mensagem é o fim da grande tribulação, no final de 7 anos, desses 144 mil pregando. No caso, Jesus volta porque os judeus, vamos dizer, acreditam nessa mensagem e eles então aceitam Jesus como Salvador e inicia o período de 1000 anos em que eles governam a terra, tendo Jesus como rei e um governo de justiça. Essa mensagem que a Assembleia de Deus fala sobre os judeus é uma mensagem, vamos dizer, de um futuro glorioso para eles. Então eu penso o seguinte, que os judeus eles têm que simpatizar com igrejas como a Assembleia de Deus. E tem um exemplo interessante, quando o primeiro-ministro de Israel esteve aqui no Brasil, em um dos discursos que ele esteve aqui, tem uns 6 anos mais ou menos, ele falou uma frase interessante. Ele disse, os evangélicos são os maiores amigos de Israel. Ele não sabe nem diferenciar o que é evangélico de protestante. Provavelmente não. Porque todo o ensino que é transmitido na Europa, aqui nas Américas, no Brasil, todo o ensino transmitido no mundo é diferente desse ensino que eu mostro para vocês, que as igrejas anabatistas sempre pregaram. O ensino secular geral diz que a Igreja Católica era o cristianismo. Eles não conseguem conceber a possibilidade, ou pelo menos nunca acreditaram no que os batistas, as igrejas que só batizam adultos, pregavam, que eu mostro para vocês que tem obras de 100, 200, 300 anos atrás nos Estados Unidos, na Europa, obra escrita por anabatista, obra escrita por protestante, né, que sem querer, procurando uma igreja protestante antes de Lutero, ele sem querer ele descreve igrejas anabatistas. Eu mostrei exemplos assim na história para vocês no curso de História da Igreja. Mas então o mundo ele não concebe isso. Qual foi a educação que o primeiro-ministro de Israel teve sobre a história? A Igreja Católica é o cristianismo. Bom, essa foi a educação que ele teve. Então, eu estou falando, provavelmente ele não sabe, talvez não saiba nem a existência dessa teoria que eu estou contando para vocês. Porque se tem pessoas como a Assembleia de Deus, né, que estão pregando diferente, muitos que não concebem essa possibilidade, talvez nem saiba que existe essa teoria, porque católicos e protestantes negam essa teoria de tudo quanto é maneira. E eles controlaram a maior parte da história. Então, as Assembleias de Deus tinham que fazer o quê? Lutar para ela não ser influenciada por essa mentira, mas está sendo influenciada. Que eu sempre digo, é impossível uma igreja que só batiza adulto ter saído de igrejas que batizam recém-nascido. Isso já é inaceitável. Isso já é inaceitável. Falando em termos lógicos, a nossa fé deixa de existir. O batismo de adulto tem que ter existido sem interrupção, desde os apóstolos até nós. Isso é o que a nossa igreja sempre pregou. Então, nós não podemos dizer que nós saímos de igreja católica e protestante, porque todas elas batizavam recém-nascidos. Bom, então, vamos dizer, quando o primeiro-ministro de Israel falou isso, deixa eu tentar botar aqui, olha, ministro de Israel diz que os evangélicos são os maiores amigos de Israel. Acho que o Netanyahu quando esteve aqui, né? A inteligência artificial, agora é só inteligência artificial, né? Respondeu aqui para mim, ó. Sim, alguns ministros de Israel, como o antigo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, já expressaram que os evangélicos são os maiores amigos de Israel. A inteligência artificial falando, para você ver, né? Essa declaração se baseia na forte ligação teológica e histórica que muitos evangélicos têm com Israel. A ideia de que Israel é um relógio do fim do mundo e a identificação com o Antigo Testamento. Então, a inteligência artificial aqui até explicou, mas eu não sei se o primeiro-ministro ele falou
pensando na teologia evangélica. Provavelmente ele falou simplesmente que nós evangélicos, quando falamos sobre Israel, falamos com carinho especial, o que você não vê entre católicos e protestantes, porque eles dizem que a profecia sobre Israel passou. Tá bom? Ok? Então, esse é um fato. Então, concluindo essa parte, a mensagem que a Assembleia de Deus prega, nós acreditamos que é a mesma mensagem que o apóstolo Paulo estava pregando no livro de Atos, com uma diferença. Naquele momento que o apóstolo Paulo estava pregando, isso é interessantíssimo, naquele momento que o apóstolo Paulo estava pregando, era uma mensagem muito pesada para eles. Olha, como eu disse, está perto do ano 46, 48. O apóstolo Paulo, a mensagem do cristianismo, olha, a religião de Israel passou, perdeu, quando ela matou o Messias. E o Messias disse que tudo isso aqui vai ser destruído e vocês vão ser espalhados entre as nações. Não? E que Jerusalém vai ser pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Isso daí, naquele tempo, era a mensagem que o apóstolo Paulo, vamos dizer, tinha que pregar, que era a mensagem que a profecia dizia, né? Então, mas essa mesma mensagem pregada hoje, na verdade, se tornou uma mensagem, vamos dizer, de esperança, uma mensagem de alegria para eles, porque eles, vamos dizer, se essa mensagem for verdadeira, vamos considerar que Irineu de Lyon esteja certo, vamos considerar essa possibilidade. A Igreja de Jesus, eu fui criado e sempre falo assim, olha, nós não devemos marcar data para o fim. Nós temos que viver como peregrinos aqui na Terra. Mas nós sabemos na história que teve gente que falou. Então, eu só digo que nós vamos saber se ele interpretou certo ou errado. Se passar do ano 29, ano 30, né, provavelmente Jesus nasceu até o ano 29. Mas você vai encontrar possibilidade de pessoas que colocam que ele pode ter, morrido no ano 29. Mas tem pessoas que colocam que ele pode ter morrido até no ano 36. Tem loucos na internet que colocam o ano 40. O ano 40 não pode porque ele morreu durante o governo de Pilatos. E isso, na história, os romanos eram muito bons. Então, nós sabemos que Pilatos governou a Judéia até o ano 36. Então, Jesus, no máximo, teria morrido até o ano 36. Okay? Mas por que também nós não temos a certeza de que foi no ano 29? Porque nós não sabemos, na verdade, quanto tempo durou o ministério de Jesus. Então, por isso que nós vivemos numa situação que nós nunca vamos saber o dia e hora. Nós sabemos que Jesus começou o ministério com 29 anos, quase 30 anos. Okay? Isso seria ali no ano 26, vamos dizer. E interpreta-se que o ministério de Jesus durou 3 anos, só que nós não sabemos. De onde vem a interpretação que o ministério de Jesus durou 3 anos? Porque ele participou de 3 Páscoas. E como a Páscoa era anual, então nós dizemos que o ministério dele teria durado 3 anos. O certo, se aconteceram realmente só 3 Páscoas, 3 Páscoas são 2 anos, mas o início do ministério seria 2 anos e alguma coisa, até 3 anos. Mas todo mundo fala 3 anos. Só que nós não sabemos se aconteceram só 3 Páscoas. A Bíblia só diz que ele participou de 3 Páscoas. Mas ele pode ter participado de outras, a Bíblia não ter comentado, ou seja, só teria acontecido eventos relevantes nessas 3 Páscoas. Okay? E João diz que realmente teve muitos eventos que eles nem sabiam, não tinham como relatar, muitos eventos que não foram relatados. Então, Jesus pode até não ter participado de alguma Páscoa. Nós não sabemos. Então, o ministério dele pode ter durado 4, 5, 6 anos. Nós não sabemos literalmente quanto tempo durou o ministério de Jesus. Mas, normalmente, acredita-se realmente que foram 3 anos. Então, se começou no ano 26, ele com quase 30 anos, pela cronologia, seria o ano 26. 3 anos, então, daria no ano 29. Então, vamos dizer, essa nossa mensagem, se ela se cumprir agora, nessa hipótese de Irineu de Lyon, em 2029, o judeu vai se encher de esperança. Então, se o que os assembleianos falam é a mensagem verdadeira, então
está muito próximo à nossa glória. Está muito próximo o momento que nós vamos conseguir identificar o Messias em definitivo. O Messias se manifesta para nós, que essa seria a profecia. Como eu disse, que existe entre os judeus essa interpretação também. No livro de Apocalipse, depois eu vou colocar lá para vocês, eu fiz um comentário sobre isso, em que eu cito diversos textos do Talmud, né, de rabinos judeus, okay? Eles dizendo que quando completar 6.000 anos, começa o reino de descanso de Deus, que é o sétimo, simbolizado no 7º dia da criação. Por que Deus criou o mundo em 6 dias, tá bom? E no 7º descansou? Para simbolizar que 6 dias seria de trabalho aqui na Terra e que para ensinar a salvação ao homem, à humanidade, e que o 7º dia seria o dia em que a humanidade, vamos dizer, chegaria à conclusão da verdade. Hoje o que nós estamos falando aqui, irmãos, isso pode explodir no mundo a qualquer momento. Você está falando a verdade, você está pregando uma mensagem, daqui a pouco o teu vídeo chega lá na África, chega na Europa. Então, se Deus resolver pegar a mensagem verdadeira que a igreja prega, quando você está gravando um áudio para uma pessoa, né? Grava uma mensagem para uma pessoa. Eu sempre conto um exemplo aqui que eu fui dar uma palestra numa igreja, pediram para eu gravar um áudio, eu gravei, aí o áudio aqui para todos os santos, né? Aqui para todos os santos. Ele pegou, colocou no grupo de Zap, uma pessoa pegou, mandou para outro, convidou, aí um irmão aqui de Olaria, ele recebeu a mensagem da irmã dele, da cunhada dele, lá da Paraíba, mandando, poxa, olha só que mensagem que eu ouvi, onde será essa igreja? Porque o irmão, quando eu gravei o áudio, eu não falei, vai ser na Assembleia de Deus, em Todos os Santos, na data tal, só falando, né? O irmão, quando mandou o áudio, mandou um folheto anunciando, né, a data. Só que teve pessoa que transmitiu o áudio, não transmitiu o folheto, então aí ele recebeu a mensagem da irmã, ou seja, em poucas horas a mensagem já estava lá no Nordeste. E assim pode chegar em diversas partes do mundo. Uma mensagem que você envia no Espírito Santo pode usar ela para chegar a milhares de pessoas em minutos, em horas, né, em dias. Okay? E aquela mensagem conseguir iluminar as pessoas. E a pessoa pensaram, realmente, vamos pensar, né? Vamos olhar para o que Jesus Cristo disse que a sua igreja seria. Ele disse que a sua igreja seria a luz do mundo. Você olha para a igreja católica e você considera que ela seria a luz do mundo? 10 em cada 10 historiador isento, ele vai dizer não. Ele vai dizer não. Se você for perguntar um historiador católico, ele vai dizer sim. Se você for perguntar a um historiador protestante, ele já vai dizer não. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou citar para vocês, tem um protestante reformado, bem famoso, ele deu uma palestra no final da década de 60, ele é um puritano muito famoso, e ele falou uma frase, eu vou repetir a frase mais ou menos para vocês e vou pesquisar aqui na internet. Ele falou o seguinte, olha, talvez nada tenha envergonhado mais a glória de Deus do que a história do seu povo, a igreja. Então, a frase dele foi mais ou menos essa. Talvez nada tenha envergonhado mais a glória de Deus do que a história do seu povo, a igreja. Se você procurar na internet, você vai encontrar quem falou essa frase. Me esqueci agora o nome dele. Foi um puritano muito famoso, né? Aqui ele não apareceu, né? Quem foi que falou essa frase? Depois eu vou lembrar o nome dele, mas foi um puritano muito famoso. Para você ter ideia, um protestante, ele diz que o que mais envergonhou a glória de Deus aqui na Terra, em toda a era da igreja, ele diz que nesses últimos 2000 anos, ele diz que é a igreja envergonhou. Por que ele está falando isso? Ele está falando isso porque ele olha para a história da Igreja Católica. Porque ele diz, a Igreja de Jesus queimou pessoas.
É isso que o protestante fala. Por isso que eu sempre falo para vocês, não repita esse testemunho. Porque, na verdade, não é a igreja de Jesus queimando pessoas, é a Babilônia apocalíptica queimando a igreja de Jesus. A Inquisição, esse negócio de jogar pessoas na fogueira, foi criada para matar pessoas como a Assembleia de Deus, que fala isso sobre os judeus, que os judeus vão governar o mundo. Então, essa história dessa igreja que morria nas mãos da Igreja Católica, essa história é uma história que você pode chamar de luz do mundo. Por quê? Porque nós encontramos diversos casos na história desses cristãos chamados anabatistas indo para o lugar de morte pregando o evangelho. Fatos comprovados na história. Que eles foram para o lugar de morte, no lugar de morte eles estavam pregando o evangelho. Então, essa mensagem dos protestantes o outro celular acabou a bateria, vocês não vão me ver agora, vão só me ouvir, né? Essa mensagem protestante, ela é horrível. Vamos dizer, qualquer indivíduo que esteja procurando uma religião, se você já conviveu com um não crente, você vai encontrar pessoas assim que eles estão procurando a verdade. Eu encontrei muitas pessoas assim, uma vez no INCA, uma analista de sistemas, ela foi para o Peru, para uma montanha, onde existe lá um guru do budismo, um guru do budismo, e as pessoas são convidadas a passarem um período, né, de 7 dias só meditando nas montanhas com ele, para as pessoas que estão procurando, né, um desenvolvimento espiritual. Ela pagou uma grana pretíssima, foi para lá. Por que a pessoa vai para aquele lugar? Ela está procurando uma resposta para a razão da vida. Porque, por exemplo, nós cristãos, para nós isso é tão vivo, mas para eles, quem é que está com a explicação do que vai ser depois dessa vida? Quem é que está com essa verdadeira explicação, vamos assim dizer? Porque eles vivem perguntando isso, né? Nós dizemos que, olha, bom, o budismo ele vai dizer o seguinte, olha, você tem que alcançar o conhecimento da verdade. E o que é a verdade? Entra nesse sistema de meditação, porque a verdade está dentro de você. Era uma mensagem que, por exemplo, mais ou menos o que Sócrates pregava. Você sabe que não foi Sócrates que desenvolveu esse pensamento de que a verdade está dentro de você, né? Conhece-te a ti mesmo, e isso diz que ele foi num templo, né? No templo de Delfos, que era um templo de Delfos, melhor dizendo, que era um templo muito famoso na Grécia, não? E ele queria conhecer a verdade, né? Eu queria tal, né? Então falou para ele, conhece-te a ti mesmo, né? E tinha essa mensagem entre eles também, que a verdade estava dentro do homem. Tanto que existe comparação entre o que Sócrates falava e entre o que Paulo falava. E alguns dizem, olha, o que Sócrates falava, que é conhece-te a ti mesmo, Paulo copiou, examine-se o homem a si mesmo. Mas eu sempre falo assim, não, Paulo não copiou de Sócrates, tá bom? Porque a razão do que o mago lá falou para Sócrates, eles não usavam mago, né? Mas o sacerdote, esqueci o termo, um sinônimo de profeta, né? Entre eles, o oráculo. O que o oráculo falou para Sócrates conhece-te a ti mesmo. Porque ele acreditava a verdade está dentro do homem. É uma questão de conhecer a verdade para alcançar uma iluminação. Isso vinha do budismo, que é antes de Sócrates, do hinduísmo também, que é antes de Sócrates. A resposta deles para a salvação é essa. Ela é muito parecida. Tá bom? A resposta do cristianismo diz que não. Que não depende, não é questão do homem conhecer a verdade. Não? O que o cristianismo prega é que a salvação vem para o homem porque Deus gerou um homem aqui nesse mundo inocente para que esse homem servisse de expiação para salvar a humanidade. Porque Deus, sendo justo, ele não pode absolver o homem. Ele tem que condenar o homem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a mensagem cristã diz o seguinte,
Deus, então, para manter a sua justiça, ele condenou o homem, mas então ele lançou a condenação sobre si mesmo. Ele veio a esse mundo e a condenação do homem foi lançada sobre Jesus para que o homem aceitasse mudar de vida e assim ele fosse substituído no lugar de morte. Essa é a mensagem, vamos dizer, que o cristianismo prega. Então, se você for ouvir a mensagem da história, vamos dizer, alguém leigo que está procurando a salvação, ele vai ficar procurando, como no budismo, não? E nós vamos falar essa mensagem para ele. Só que se ele olha para a história da Igreja Católica, eu falo, isso é muito sério, irmãos, não é questão de nós perseguirmos a Igreja Católica, mas nós temos que defender a Igreja de Jesus. A questão é defender a Igreja de Jesus. Se você for olhar para a história da Igreja Católica, um leigo, né, que está procurando a verdade, né, pensando que é a história do cristianismo, você estudar que ela sempre esteve do lado dos reis e dos poderosos, ela organizou guerras contra os muçulmanos, ela organizou guerra contra aqueles que praticavam a religião dos celtas, ela organizou guerras contra outras igrejas. E essa é uma questão que eu coloquei para vocês lá, quando estudamos história da igreja, descrevendo os dias de Constantino, um historiador judeu, me lembro o nome dele, Harari, que ele faz a seguinte pergunta, ele faz a seguinte comparação. O Império Romano, nos 200 anos de perseguição que anteciparam Constantino, matou alguns milhares de cristãos. E depois ele diz o seguinte, mas os cristãos, eles acabaram matando muito mais, por muito mais tempo. Simplesmente pessoas que seguiam uma interpretação diferente do cristianismo. Isso foi um historiador judeu, me lembro o nome dele, Harari, mas não me lembro o nome da obra dele agora, né? Mas eu botei isso até no livro de história da igreja. Então, se eu vou falar para esse judeu, eu tenho, olha, duas possibilidades. Ou eu falo para esse judeu que realmente o catolicismo era o cristianismo e que eles devem perdoar os cristãos porque eles cometeram esse erro. Existe essa possibilidade, eu posso falar isso. Não? Mas também, olhando para a história da Assembleia de Deus, o que eu sempre preguei, e olhando o que era pregado nos púlpitos, e olhando para o que nós vemos na história, na verdade nós encontramos igrejas iguais à Assembleia de Deus, e essas igrejas, nós sabemos pela história que a Inquisição foi criada para matar igrejas como essa. Que aí eu sempre cito duas características para vocês. Não batizava recém-nascido, não? E não acreditava em purgatório, não fazia invocação ao mundo dos mortos. Essas duas características nós encontramos em igrejas que eu sempre falo. Esses dois pontos, você vai sempre encontrar igrejas, muitas igrejas, que existiam fora da Igreja Católica. E nós sabemos pela história que a Inquisição, criada lá em 1215, e prossegue, né, nas décadas seguintes sendo organizada, mas 1215, quando ela começa, ela era uma continuação de uma lei que Agostinho de Hipona ele conseguiu criar lá em 411, proibindo a existência de igrejas que não batizavam recém-nascidos, que lá na África, onde ele vivia, eram chamados de donatistas. Mas na Itália e também em Constantinopla eram chamados de novacianos. E lá na atual Turquia, eles eram chamados, onde estava a cidade de Éfeso, Esmirna, eles eram chamados de montanistas, mas eram todos igrejas que nos dias de Agostinho de Hipona, a história comprova, existia. Essas igrejas não batizavam recém-nascidos. Essas igrejas não acreditavam em purgatório. Essas igrejas, a maioria que nós temos dela, principalmente novacianos e montanistas, com certeza eram pentecostais. Então, essas igrejas, eu posso responder para esse historiador judeu dizendo exatamente isso. Então, que existiam igrejas que eles não matavam. Eles não estavam ligados ao Estado. E essas igrejas, como elas eram chamadas? Com esses nomes,
montanistas, novacianos, donatistas, anabatistas, valdenses, paterinos e mais uma dezena de nomes. Inclusive tem um historiador católico que ele lista 13 nomes de igrejas chamadas anabatistas. Isso foi escrito lá nos anos 1500. Estava lendo o livro dele esses dias, agora não me lembro o título dele, o título do livro. Mas é que ele lista 13 seitas, e são seitas com características anabatistas, mostrando que haviam igrejas, sim, fora da Igreja Católica. Eu também comento que nós não sabemos se todas eram, vamos dizer, de uma doutrina íntegra, porque eu sempre digo, existem anabatistas hoje que são heréticos, como Adventista do Sétimo Dia, Testemunha de Jeová, Igreja Batista Reformada é herética, com certeza absoluta. A doutrina da salvação dela é outra. Se ela não for herege, então nós seríamos hereges, né? Se ela não fosse herege, nós é que seríamos os hereges. Então, bom, voltando à questão de Paulo e da mensagem que nós, vamos dizer, pregamos, eu falo, a nossa mensagem é a mesma que o apóstolo Paulo pregava. E isso que a Assembleia de Deus prega é o que o apóstolo Paulo pregava, porque estava nas palavras de Jesus. A interpretação de que o milênio de Deus estava começando vem de Eusébio de Cesareia, vem depois do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele claramente fala, né, o dia de Cristo, ainda fala, o dia de Cristo não está perto. Né? E já, no caso Eusébio de Cesareia, eles vão começar com aquela ideia que começou o reino de Deus, começou o milênio. E nessa ideia, o que eles fazem? Eles excluem os judeus. E o apóstolo Paulo, ele não excluía os judeus da profecia. Em Romanos 11, nesse período da história que nós estamos estudando, o apóstolo Paulo ainda não escreveu a carta aos Romanos, mas na carta aos Romanos ele deixa claro o seu ensino qual é. Ele deixa claro o seu ensino que os judeus, Romanos capítulo 11, né, que eles tinham sido cortados e nós fomos enxertados, mas que Deus iria novamente enxertar Israel e que por fim todo Israel seria salvo. E isso é que o apóstolo Paulo pregou. Então, na mensagem do apóstolo Paulo, podemos dizer que ele defendia os judeus, eles um dia governarão o mundo. Porque ele diz que nesse tempo, né, Israel será uma bênção para as nações. Ele diz, se eles, né, na queda deles, o apóstolo Paulo diz, eles já abençoaram os gentios, né? Tá bom? Vou pegar aqui para tentar mostrar para vocês, Romanos capítulo 11, versículo 11, olha. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. E o versículo 12. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, o que o apóstolo Paulo está pregando? O que a Assembleia de Deus prega, meu Deus. Que Israel vai ter um período, usando as palavras do apóstolo Paulo, de plenitude aqui na terra. Que eles serão uma bênção para todas as nações da terra. Essa profecia do apóstolo Paulo já se cumpriu? Ainda não. Vai se cumprir quando? A Assembleia de Deus sempre pregou, durante o milênio. Igrejas como a Assembleia de Deus pregava isso há 100 anos atrás. A Assembleia de Deus pregava isso há 100 anos atrás. Isso é o que nós herdamos de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Quando Israel ainda nem estava na terra de Canaã. Então, se você for contar os 100 anos, os 100 últimos anos da teologia, a história estaria a favor de quem? A favor da Igreja Assembleia de Deus ou das igrejas protestantes? Da Assembleia de Deus, porque há 100 anos atrás, o que a Assembleia de Deus pregava era isso. Israel vai voltar para a terra de Canaã. Israel vai reconstruir o templo. E olha o tempo que nós estamos vivendo. Hoje é falado na possibilidade real de reconstrução do templo. Hoje é falado nessa possibilidade real. Em 2020, você pode procurar na internet, você vai encontrar, qualquer coisa eu mando para vocês, mas saiu no site Gospel Prime uma entrevista com uma autoridade de Israel, do Sinédrio, que visitou
o Brasil. Então eles veem como os evangélicos tratam Israel de maneira diferente, né? E foi feita uma entrevista exatamente sobre o templo, sobre a construção do templo. E ele, na entrevista, está no site Gospel Prime, você pode procurar, ele disse: vocês não imaginam quanto Israel está próximo de reconstruir o templo. Isso não aconteceu por conta da pandemia. Inclusive, no ano da pandemia, você pode procurar também, eles fizeram um pedido para retomar o sacrifício do Cordeiro Pascal, mas eles não tiveram autorização do governo. Mas ocorreu esse pedido às autoridades, ao governo de Israel. Nós queremos direito de sacrificar um cordeiro no dia da Páscoa, como está nas nossas escrituras. Mas o governo não autorizou. Então, toda Páscoa, que é uma data importante para nós, para a igreja, é o dia que Jesus morreu, né? E para Israel eu fico sempre acompanhando para ver se surge alguma notícia de que o governo deu autorização para eles retomarem o culto da Páscoa, né, o sacrifício do Cordeiro Pascal. Eu acredito também que a própria sociedade hoje, ela não vai aceitar mais sacrifício de animais. Assim como eu acredito, já falei para vocês em outros momentos, que eu acredito que Israel nunca achará a arca. Isso é uma hipótese, eu posso estar errado. Durante o Apocalipse ela aparece no céu. Bom, no meu entender, a minha interpretação, posso estar errado, mas na minha interpretação o que acontece? Na terra, Israel encontra Jesus. Eles começam a encontrar o Evangelho. E a mensagem do Evangelho é que eles, conhecendo Jesus, eles não fazem mais sacrifícios de animais e nem mais eles precisam da arca. Por que eles precisam da arca hoje? Eles precisam da arca para eles conquistarem o perdão. Porque, segundo a lei, a nação de Israel, para conseguir o perdão, ela precisa que o sumo sacerdote vá até o Santo dos Santos, onde vai estar a arca, e o propiciatório, onde estão os querubins, e ali ele leve o pedido de oração, no sacrifício de animais, tudo, né? Mas estou falando só na mensagem, um pedido de oração, de perdão pela nação. A nação precisa ser perdoada. Só que essa arca não existe. Vocês sabem que desde o cativeiro babilônio, desde os dias de Jeremias, muitos judeus acreditam, e tem alguns escatologistas que acreditam, que teria sido até Jeremias, segundo a história, foi Jeremias que escondeu a arca, ela estaria escondida no templo, e ali naquelas cavernas que existem embaixo do templo, que eles entram lá hoje, existem muitas cavernas, eles acreditam que aquela arca está escondida ali em algum lugar, e que eles vão encontrar essa arca, e que isso vai trazer um avivamento na religião judaica. Só que eu não acredito nesse avivamento na religião judaica como era. Na verdade, o que nós pregamos é que a religião judaica, como era de sacrifício de animais, não, aquela religião desaparece. Se eles encontram Jesus, encontram o Messias, não existe mais por que falar na morte do Cordeiro. Então, vocês vão encontrar na escatologia pessoas que defendem que durante o milênio haverá sacrifício de animais. Aqui eu até comento, o missionário Lourenço Ouço, diretor do seminário onde eu estudei, o IBP, ele defendia isso. O livro Plano Divino através dos séculos defende isso. Bom, eu acredito que não. Eu acredito que o meu mestre nessa, ele errou, né? Não faz sentido você acreditar em sacrifício durante o milênio. Por exemplo, a Páscoa, ela acabou. Se eles aceitam Jesus como Salvador, eles vão celebrar a Páscoa como eu celebro. Por que eu celebro a Páscoa? Para lembrar o dia que Jesus morreu por mim. Essa é a razão de nós celebrarmos a Páscoa. E a igreja primitiva, toda ela celebrava a Páscoa exatamente no dia que Jesus morreu. A história comprova isso. Policarpo, discípulo direto de João, ele lá no ano 154, ele debate com... encontra, né, e debate com o bispo de Roma, que a Igreja Católica diz ser papa, que não era papa, porque ele tinha mudado, isso no ano 154, o bispo de Roma tinha mudado
a comemoração da Páscoa, do dia que realmente a Bíblia diz que Jesus morreu, no 14º dia do mês de Nissan. Esse dia foi escolhido para que nós, hoje, nós possamos saber o dia e a hora que ele morreu. Nós podemos celebrar o dia e a hora da morte de Jesus. O cristianismo é o único nisso. O que a Igreja Católica fez? Ela mudou a data. Bom, começou exatamente na Igreja de Roma. E Policarpo, discípulo de João, veio, conversou com ele, não concordou com a mudança dele, se respeitaram, se afastaram, tá bom? Mas essa decisão herética, essa decisão, sem sombra de dúvida, herética do bispo de Roma, é uma decisão que, vamos considerar, vai trazer uma cegueira espiritual sobre eles. Roma vai se tornar o que ela é hoje, uma igreja que ela pratica até invocação ao mundo dos mortos. Esse é o extremo. Um cristão não quer chegar lá de jeito nenhum. Um erro foi chamando outro erro e chegou àquele ponto lá. Bom, Policarpo era discípulo de João. E toda a igreja primitiva, fora a igreja de Roma, ela não aceitava essa mudança. Tanto que quando nós estudamos o Concílio de Nicéia, que Constantino organizou, Eusébio de Cesareia escreveu uma carta, tá bom? Falando sobre o Concílio de Nicéia. E nessa carta ele fala, bom, agora foi determinado, chegou-se a um consenso, que todas as igrejas devem celebrar a Páscoa, tá bom? Como Roma tinha estabelecido. Qual é? O primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera, lá do outono, lá no hemisfério norte, aqui no hemisfério sul, na primavera. Tá bom? Então, depois da primeira lua cheia, no domingo seguinte, a Igreja Católica celebra a Páscoa dela. E essa mudança, ela é clara, assim, para que a Páscoa católica nunca caia no mesmo dia da Páscoa bíblica. Como é que você consegue saber isso? É só você identificar a regra para o dia da Páscoa bíblica. Era o seguinte, Deus, né, determinou para Moisés, desde a primeira lua nova, tá bom? Do começo do mês, a lua nova é aquela que você não vê lua no céu. Tá bom? Não aparece lua nenhum. Então ele disse, você vai contar 10 dias, tá bom? Separa o cordeiro morre no 14º dia. Se você for num site de astronomia hoje, tem um site aqui no Brasil, Apolo 11. Se você for procurar lá, por exemplo, a partir da lua nova, se você for contar 14 dias, você vai ver que a lua funciona como um relógio. Na verdade, é um relógio. Tá bom? Então, 14 dias, que era o dia da morte do cordeiro, se você contar 14 dias, significa que você chega sempre na lua cheia. Lua nova, 14 dias, lua cheia. Então significa que Jesus morreu na lua cheia, que pode cair qualquer dia da semana, o 14º dia do mês de Nissan. Se eu chegar aqui na internet, procurar, por exemplo, a próxima Páscoa, então eu vou procurar assim, olha, Páscoa Judaica 2026. Quando que vai cair a próxima Páscoa Judaica? Vai cair no dia 1º de abril. Deixa eu ver assim. Isso, vai cair no dia 1º de abril, numa quarta-feira, tá bom? A Páscoa bíblica, né, que os judeus seguem essa regra até hoje. O 14º dia do mês de Nissan. O mês de Nissan começa na primeira lua nova da primavera. Então isso não tem como você errar. Sempre quando chega a primavera, lá em Israel, você conta 14 dias, você sabe qual é a Páscoa. Então você sabe qual é o dia que Jesus morreu. E sabe a hora que Jesus morreu. Então, por exemplo, em 2026, vai cair numa quarta para quinta-feira. Aí, na verdade, começa na quarta-feira, 18 horas, então será numa quinta-feira. A Páscoa bíblica, no próximo ano, em 2026, vai cair numa quinta-feira, dia 9 de abril. Tá ok? Quarta-feira, não, dia 2 de abril. Vai cair numa quinta-feira, dia 2 de abril, a próxima Páscoa. Então, nesse caso, a Páscoa católica cai quando? Nesse dia é lua cheia. O próximo domingo é Páscoa. Se a Páscoa bíblica cair no domingo,
como foi esse ano de 2025, significa que a Páscoa judaica a Páscoa católica vai ser no domingo seguinte, porque é no primeiro domingo após a lua cheia. Então a Páscoa católica, ela nunca cai na Páscoa bíblica. Uma demonstração clara foi esse ano de 2025. A Páscoa bíblica caiu no domingo, né, que foi dia... Deixa eu ver aqui, eu esqueci agora, foi dia 8 de... Dia 12, dia 12 para o dia 13 de abril. Dia 13 de abril. Né? Então, a Páscoa bíblica caiu no dia 13 de abril, a Páscoa católica caiu no domingo seguinte. Entendeu? Então, o cálculo católico, ele já foi feito para que a Páscoa católica nunca caia no mesmo dia da Páscoa bíblica. E você quer ver que coincidência interessante? Vai ver o que o Papa Francisco falou antes de morrer. Ele falou que esse era um ano especial, um ano significativo, para que todas as igrejas celebrassem a Páscoa no mesmo dia. Pode procurar isso na internet que você vai achar. O Papa Francisco falou que 2025 era, vamos dizer, um ano para que todas as igrejas celebrassem a Páscoa no mesmo dia. O que eles devem ter feito de reuniões que eu acredito até que talvez a gente não fique nem sabendo. Mas esse mundo daí católico e da união das religiões, ele está sendo super movimentado. No encontro de Apocalipse que eu tive com os irmãos, eu até comentei, eu falei de um padre, se vocês quiserem eu coloco lá no grupo depois para vocês, eu falei de um padre que ele é, assim, vou chamar de revoltado com o Papa Francisco, porque o Papa Francisco disse que ateu vai para o céu. Isso aí para um católico sincero é inacreditável. Mas ele disse isso, o Papa Francisco disse isso, que um ateu sincero vai para o céu. Só resumindo, eu não vou entrar no detalhe, mas ele falou isso mesmo. Aí teve muitos católicos que começaram a criticar. Teve um outro padre que criticou muito o Papa Francisco porque ele escolheu bispos que eram declaradamente, né, simpatizantes ao movimento LGBTQI, alguma coisa a mais. Aí teve também bispos que apareceram aí na internet gravando vídeos, né, e tem o site Rainha Maria, tem comentário lá que eles chamam o Papa Francisco de anticristo. Então, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo, assim, vamos dizer, muito estranho. Né? As coisas que estão acontecendo são coisas estranhas, assim, no sentido de muito anormais. Muito anormais. Você ter mesmo um católico dizendo que um ateu vai para o céu, vamos considerar. Isso não é palavra nem de um católico. Um católico não pode falar isso. Não? E esse padre, um desses padres que eu citei lá no encontro de Apocalipse, ele falou que, assim, parece até que a morte do Papa Francisco foi planejada nesse ano para gerar uma comoção no mundo. Canais de TV que não fizeram essa divulgação, como na época do Papa Bento XVI, da renúncia, ou até de outros, né? Olha, eles fizeram uma cobertura e estão falando tanto sobre esse Papa, e ele está tendo assim, ele está agora tendo a oportunidade de entrar, vamos dizer, para a história de fazer uma aliança de paz. Olha só, se você tiver qualquer pessoa que assiste aula comigo, né, há bastante tempo, como a irmã Cláudia Anjos, a irmã Cleonice, a irmã Elaine também, o irmão Alain, que assiste aula comigo, acho que há uns 20 anos, eles sabem, todo mundo que está na Assembleia de Deus há 10 anos, sei lá, mais tempo, irmã Elaine, irmã Cristiane, sabe que a Assembleia de Deus sempre pregou isso, porque é a profecia de Daniel. Então, olha, quando nós estivermos no tempo do fim, nós vamos ver uma aliança de paz, e quem vai estar dirigindo essa aliança é o anticristo e um falso profeta, de alguma maneira apontando para ele de que ele, o anticristo, seria o solucionador da verdade. Esse falso profeta, como é que se interpretava normalmente? Quem estudou comigo, pega lá o livro de escatologia ou o livro de Apocalipse, que eu gravei mais recentemente, com comentários mais detalhados.
eu digo lá que o falso profeta, existe uma possibilidade muito grande de ser o Papa. E o Papa indicando para o anticristo, porque o Papa dificilmente vai ser um judeu. O anticristo ele tem que ser um judeu. Tá bom? Então o Papa seria uma pessoa ligada à maçonaria, porque a maçonaria ela trabalha ativamente, vamos dizer, preparando o mundo para o anticristo. Nós sabemos que a liderança da maçonaria é, na verdade, uma maçonaria, ela é uma liderança judaica. A maçonaria ela é controlada por judeus e muito provavelmente o anticristo está por trás da maçonaria. Muito provavelmente. E lembre-se que se você for lá no site Rainha Maria, você vai encontrar lá uma reclamação. Quando o Papa Francisco foi eleito, ele foi anunciado primeiro no site da maçonaria e depois no Vaticano. E lá o site Rainha Maria pergunta: por que os satanistas maçônicos souberam antes dos fiéis católicos quem era o Papa? Isso foi uma pergunta, eu botei no livro de Apocalipse também essa questão do que eles perguntaram lá no site. Então, o Papa Francisco, essa é a verdade. E o líder da maçonaria lá falou, na Alemanha, na Itália, falou: olha, com Francisco no poder tudo vai ser diferente. E realmente muita coisa foi diferente. Nós sabemos que a maçonaria ela é agnóstica, ela se declara agnóstica. Eu sempre disse para vocês que o catolicismo ele é, vamos dizer, gnóstico. Não? Desde o nascimento, nos dias de Constantino, o gnosticismo ele dominou o catolicismo. Tanto que o gnosticismo era o único segmento que se dizia cristão que defendia o purgatório e a invocação ao mundo dos mortos. Quando Constantino ele diz ter se convertido, né, o que acontece imediatamente? Eles fazem o concílio de Nicéia e eles colocam lá naquele concílio de Nicéia a doutrina do purgatório, a invocação ao mundo dos mortos. A Babilônia apocalíptica ela precisava disso. Tá bom? Então, essa doutrina, essa heresia essencial, eles já colocaram. E foram colocando outras na história. Tá bom? A heresia de que, por exemplo, Jesus tinha uma mulher amante, né, convivia maritalmente com Maria Madalena, isso era pregado pelos gnósticos. Aí eu sempre cito para vocês, vai lá naquela obra católica Pietà, onde Jesus está morto no colo de Maria. Se você perguntar que Maria é essa, eles vão te falar, é Maria, mãe de Jesus. Mas quando você olha para Jesus morto com, vamos dizer, 33 anos, e olha para o rosto da mulher, pode ir na internet fácil procurar Pietà. Olha para o rosto da mulher. Todos dizem, essa mulher tem entre 20 e 25 anos. Então não é Maria, mãe de Jesus, é Maria Madalena. Então a Pietà, na verdade, é Jesus morto no colo da sua mulher, Maria Madalena. Quem é que pregava essa mensagem? Eram os gnósticos. Você vai também, essa peça, né, feita por Michelangelo, fica na Capela Sistina. Acho que é mais. Você vai lá na Capela Sistina, tem lá aqueles quadros, aqueles desenhos, né, e tem lá um desenho, a criação de Adão. Todo mundo olha para Deus com o braço direito tocando a mão de Adão. E a mão direita de Deus está normal. Mas olha para o braço esquerdo de Deus. Primeiro você vai ver Deus abraçado com uma mulher. E segundo, você vai ver a mão esquerda de Deus como a mão de um bruxo. De onde que vem isso? Vem do gnosticismo, porque o gnosticismo ele pregava que o Deus que criou a matéria, o Deus que criou Adão, o Deus que criou o mundo do Antigo Testamento, era um Deus mau, que era o Deus chamado Yahvé. E os judeus conspiraram junto com esse Deus mau, para enganar a humanidade. E que Jesus veio para desfazer as obras desse Deus mau. Era isso que o gnóstico pregava. Tá bom? Que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau. Aí você olha lá na Capela Sistina, né? Deus está tocando Adão com a mão direita, mas a sua mão esquerda é a mão de um bruxo. E por que aquela mulher abraçada com Deus?
Bom, no gnosticismo eles diziam que Deus tinha um lado feminino, que eles chamavam de Sofia, ou seja, sabedoria. O lado feminino de Deus é a sabedoria. Então, por isso tem uma mulher lá. Mas a mão esquerda, como a mão de um bruxo, é claro que aquilo ali é uma mensagem gnóstica. Aí quem assumiu o poder? Ele, Francisco, ele era o quê? Ele era um jesuíta. Você vai na internet e você vai encontrar que os jesuítas, era comum, eles se declaravam gnósticos também, como a maçonaria. E aí, o Papa Francisco, ele foi o primeiro jesuíta a chegar ao poder. Bom, isso tudo acontecendo, e nós estamos ao mesmo tempo, veja, hoje é dia 22, se você acompanhou semana passada, se não ainda leu, leia, o Donald Trump e um genro dele, que é um judeu chamado Jared Kushner, eles estão novamente trabalhando por alianças de paz entre Israel e o mundo árabe. O mundo árabe está abandonando o Hamas. O Irã, que apoiava a Síria, tá bom? E a Síria apoiava um grupo terrorista chamado Hezbollah e também o Hamas. A Síria, você pode ver, ela participou de reuniões com o Donald Trump semana passada. Se você vê aquele livro que eu escrevi, A Besta dos Estados Unidos e o Anticristo, eu falava do Donald Trump e desse genro dele fazendo alianças de paz entre Israel e o mundo árabe, isso há 6 anos atrás. Bom, ele perdeu a eleição, acabou que ele voltou agora e as alianças foram retomadas ainda com mais força. Se você ver, semana passada ele fez uma aliança e essa aliança envolvia, por exemplo, a Síria. A Síria, um país importante ali ao norte de Israel, vamos dizer, abandonou o grupo terrorista Hezbollah. Eles fizeram agora, e o Donald Trump retirou esqueci o termo que se dá, as pressões contra a Síria, né? E prender dinheiro de um país. Então, eles fizeram aliança com a Síria e isso envolveu diversos países árabes. E isso, muito provavelmente, é preparação para a aliança que o anticristo vai fazer. Isso é o que a Assembleia de Deus sempre pregou. Então, as coisas que estão acontecendo, assim, cada semana estão acontecendo coisas no mundo, né? Vamos dizer, que são coisas que eram anunciadas pela igreja como coisas que eram sinais do fim. Eram sinais do fim. Uma coisa que era pregado, né, há 30 anos atrás é que, vamos dizer, a igreja também iria se corromper doutrinariamente. E o que é que nós estamos vendo com a igreja? Hoje nós estamos vendo a Assembleia de Deus, ela dividida, tem parte da Assembleia de Deus que prega uma doutrina da salvação e parte da Assembleia de Deus que prega outra doutrina da salvação. É claro que uma parte da Assembleia de Deus está indo para o inferno, meu Deus. Você não pode dizer que qualquer interpretação da doutrina da salvação leva para o céu. Isso é inacreditável, tá bom? Só existe uma interpretação da doutrina da salvação. Ou é a interpretação que a Assembleia de Deus sempre pregou pelo livre-arbítrio, ou, por exemplo, a interpretação que Calvino sempre pregou, que é a interpretação que Lutero pregava e que Agostinho de Hipona pregava. Elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. E o que nós estamos vendo? Uma parte da Assembleia de Deus pregando outra doutrina da salvação. Uma parte da Assembleia de Deus fazendo aliança com a Igreja Católica, que a Assembleia de Deus sempre chamou de Babilônia Apocalíptica, por ela acreditar em purgatório e fazer invocação ao mundo dos mortos. Hoje, a Assembleia de Deus está fazendo aliança com essa igreja e está chamando ela de mãe, dizendo que nós nascemos dela. Então, vamos dizer, é claro que isso é apostasia. Porque se eles estivessem com a verdade, então, olha, inclusive Daniel Berg e Gunnar Wingre estariam no inferno, porque eles pregavam livre-arbítrio. E os protestantes e reformados, eles claramente pregam. Católico, protestante e reformado diz que pregar livre-arbítrio é heresia. Os protestantes e reformados, então, falam isso bem claro. Os católicos, na história, não tiveram muita coragem de falar, não, mas é o que Agostinho de Hipona prega.
Então é a doutrina oficial do catolicismo, porque é o que o santo pregava. No entender deles, Agostinho de Hipona é talvez o grande santo da história da igreja. Até para o protestantismo e até para Calvino, ele é a pessoa mais importante. O próprio Calvino falava de Agostinho de Hipona, olha, tudo que ele escreveu eu assino embaixo. Eu rio dessa afirmação dele, porque Agostinho escreveu que cultuar os mortos e acreditar que os mortos podem influenciar nesse mundo, que isso é possível, que isso é normal. Já Calvino dizia que isso é paganismo. Então, como que ele vai dizer que tudo que Agostinho escreveu ele concordava? Tem alguma coisa muito errada aí. Não? Então, os reformados, eu cito como exemplo um reformado muito conhecido, Franklin Ferreira, tem no YouTube, eu tenho que assistir esses hereges, né? Ele dando aula na escola Charles Spurgeon, que é uma escola reformada, e ele diz, igreja que prega livre-arbítrio não pode ser chamado de igreja cristã. Eu botei isso no livro de História da Igreja, por conta da Assembleia de Deus, que fica convidando essas pessoas para dar aula para os seus jovens obreiros, para pregar nos seus púlpitos. Eles falam abertamente que nós não somos salvos, que nós somos seitas, porque nós pregamos uma heresia que é o livre-arbítrio. E livre-arbítrio é a doutrina da salvação. Então, por isso, ele fala nesse vídeo abertamente. Igreja que prega livre-arbítrio não pode ser chamada de igreja cristã. Isso é o que eles, na verdade, falam sobre nós. Mas se você for ver nos debates, nos encontros, eles chamam todos de irmãos. Uma falsidade. Uma falsidade. Eu nunca vou cometer esse erro. Chamar calvinista de irmão. Não, isso eu não faço. Ele prega uma doutrina da salvação diferente da nossa. Eu estaria dizendo que qualquer doutrina da salvação serve. Qualquer interpretação está boa. Isso é impossível. Quem prega isso não é cristão. Cristão, ele é criterioso. Cristão, ele é criterioso. Falou em heresia, o cristão não quer saber. Falou em sã doutrina, ele quer saber. Então, o cristão é criterioso. O cristão jamais vai entrar nesse ritmo, né, nesse pensamento de que toda interpretação está boa, todo caminho está bom. Não. Na história, normalmente os cristãos eles são chamados de radicais e extremistas. É assim que os novacianos eram chamados, é assim que os montanistas eram chamados, é assim que os donatistas eram chamados. Até hoje, se você for assistir aula com historiador reformado, protestante, mesmo ele vai se dirigir aos donatistas como pessoas extremistas. E, na verdade, eles não queriam era praticar as heresias católicas, porque os donatistas vivem num período, né, principalmente quando eles começam a ser perseguidos em 411, que a Igreja Católica já batizava, ela batiza recém-nascido desde Constantino, antes até, né, de Constantino, ela batizava recém-nascido, ela cometia esse pecado, entre outros. Já tinha imagem de escultura, você entrava numa igreja católica, tinha lá um esqueleto. Isso era comum nos templos pagãos. Não, mas agora por que esse esqueleto está aqui? O que eu estou falando para vocês não é uma ilustração, é algo real. E eles falavam, não, esse esqueleto aí é o esqueleto de Estevão. Não, porque isso aí tinha também lá no templo pagão. Não, mas esse aqui é diferente. Esse é o esqueleto de Estevão. Os endemoniados, quando passam perto dele, eles tremem. Isso está na história. Aí provavelmente eles contratavam os endemoniados lá, quando passava perto do esqueleto de Estevão, o endemoniado caía tremendo. Então, a partir desse momento, aquela igreja era totalmente diferente. Você já viu aquele filme, O Código da Vinci, que ele mostra as imagens do interior de algumas igrejas católicas. Você entra naquelas igrejas, você tem imagens de almas em agonia. Você acha que isso é um ambiente para você entrar e cultuar a Deus? Igrejas com esqueletos. Igrejas, e depois eles vão evoluindo nesse paganismo, chega a um ponto que eles colocam aquelas gárgulas, né, que são demônios em cima de igrejas. Você pode usar, são realmente demônios. Não, mas é uma arte, botamos demônios ali como arte. Mas como você vai botar demônio em cima de uma igreja, meu Deus?
Isso era comum na Idade Média, lá nos anos 800, anos 1000, e vai até hoje, se você for na França, lá naquelas igrejas antigas, que na Catedral de Notre-Dame mesmo, você acha, você vai encontrar lá aqueles demônios, deixa eu ver aqui, ó, Cárgulas, na Catedral de Notre-Dame. Se aparece aqui imagens. Tá aqui, ó, já encontrei aqui. Se você fizer uma pesquisa, hoje é tudo tão fácil, né? Você vai encontrar imagens lá de demônios, né? Com asas. Não, são pássaros, né? Com asas, tudo, mas você olha pela cara deles, né? São demônios, umas figuras horríveis. Por que essas figuras, meu Deus, no teto de uma igreja? Por que umas figuras demoníacas no local onde se vai cultuar a Deus? Bom, existe uma falsa religião que o Apocalipse diz que ela é habitação de demônios, que é chamada de Babilônia apocalíptica. Veja, Apocalipse 18:2, né? E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo. Não? Então, por que colocar esse símbolo lá? E repetindo aquela frase que eu pesquisei aqui na internet, acabou que eu não encontrei, mas foi um reformado bem famoso que disse essa frase, que nada envergonhou mais a glória de Deus do que a história do seu povo na igreja. Né? E isso, claro que não é verdade. A igreja, ela glorificou o nome de Deus. Como? Porque ela foi perseguida desde que ela nasceu. Nós estamos estudando aqui a perseguição, vamos dizer, que alguns judeus estão fazendo ao cristianismo. Eu até, vamos dizer, não justificando, que nada justifica, claro, mas eu entendo que para o judeu patriota não era fácil para ele ouvir alguém pregando na sinagoga dizendo: olha, a mensagem na verdade é o seguinte, tudo que vocês aprenderam até agora está errado. Esse negócio de que o Messias virá, não, o Messias já veio. Só que os nossos sacerdotes mataram ele. Como assim? Como assim? Nós estamos esperando o reino de Deus? Não. O reino de Deus não vai acontecer agora porque o Messias veio e foi morto. E eu quero mostrar para vocês que eu, como discípulo de Gamaliel, estou conjecturando o que Paulo teria dito, né? Eu, como discípulo de Gamaliel, eu vejo aqui no Antigo Testamento, principalmente na profecia de Daniel das 70 semanas. É incontestável. O Messias seria morto. E também a simbologia de um cordeiro sendo morto no Antigo Testamento, um cordeiro de Deus, faz sentido. O Messias, então, é o Cordeiro de Deus para salvar a humanidade. E João Batista era muito famoso. Lembre-se que nós ainda não estudamos, vamos chegar em Atos 19, na terceira viagem missionária, tem um momento que o apóstolo Paulo encontra um grupo de discípulos de João Batista, que eles, vamos dizer, eram discípulos, e eram discípulos cristãos agora. Por quê? Porque João Batista tinha dito claramente para os seus discípulos: olha, eu estava batizando e eu vi o Espírito Santo descendo sobre ele, e eu tenho testificado que este é o Filho de Deus. Ou seja, esse é o Messias. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele que eu dizia que vem após mim, que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés, que era o processo para o lava-pé, né? Então, eu não sou digno nem disso. Ele é o Filho de Deus. Então, os discípulos de Jesus, como nós sabemos, né, André, os discípulos de João Batista, eles começaram a acreditar em Jesus. Só que, pelo que nós vemos, teve alguns que eles nunca receberam o batismo cristão. E aí nós veremos em Atos 19, o apóstolo Paulo batiza eles. Então, a mensagem de João Batista, ela ficou, ela foi muito famosa. Tá bom? Ela foi muito famosa. E muitos judeus que entraram para o cristianismo, eles, em algum momento é dito que eles tinham o batismo de João. Tá bom? Em Atos, capítulo 18,
fala sobre Apolo. Se você quiser até abrir aí, olha, eu vou ler aqui Atos capítulo 18, vou ler o versículo 24 e 25, tá bom? Em Atos capítulo 18, versículo 24, diz o seguinte: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Tá ok? Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Porque os judeus que visitavam Jerusalém enquanto João estava pregando, nós sabemos que o ministério de João provavelmente não foi longo. Ele saiu do templo, ele era um sacerdote, deveria estar no templo, só que ele saiu do templo por algum motivo. E nós sabemos qual é. A religião de Israel estava corrompida. Quem mandava nela eram os Herodes. Tanto que o sumo sacerdote era um herege. Como é que você vai ficar naquele mundo corrompido? Corre risco de você se corromper, né? Você se sente mal com aquilo. Então João saiu do templo, deixou de ser sacerdote. Isso teria acontecido, vamos dizer, normalmente isso acontecia quando o homem fazia 30 anos. Vou ser sacerdote agora. Até 30 anos ele estava estudando. Mas na hora de ser sacerdote, como que diz que era uma hora sonhada pelos sacerdotes, né? Os herdeiros, né? Ele iria colocar, teria direito de colocar na testa uma lâmina, santidade a Yahvé. Isso era um momento glorioso para ele. Ele falou, não dá para eu participar desse sacerdócio. Foi para o deserto. E o que ele anunciava de forma bem clara, de forma bem direta? Tá bom? Que chegou a hora do Messias se manifestar para Israel. Ele falou isso claramente para os seus discípulos. Quando ele batizava anunciando que o reino de Deus estava próximo. O que significa isso? Significava dizer, o Messias está chegando. Quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo, o Messias vem e ele vai morrer. Como sacerdote, cheio do Espírito Santo de Deus desde o ventre da sua mãe, ele devia ser o maior conhecedor de Bíblia do Antigo Testamento, né? Naquele momento, porque ele tinha que estudar. A vida toda, a família de sacerdotes tinha essa regalia, né? Vamos dizer, o povo, a religião investia para que eles ficassem estudando, para eles serem bons representantes na interpretação das Escrituras. Só que João Batista estudou, só que quando ele iria representar como sacerdote, o mundo dos sacerdotes estava corrompido, era escolhido por Herodes. É muito provável que Herodes, né, falou, né, vamos dizer, escolhendo aqueles que agradavam. Você, para eu te colocar num local de posição, você tem que aceitar isso, isso e isso. João Batista falou, não, eu vou para o deserto pregar. E então ele estava pregando no deserto, e o que ele falava para as pessoas, olha, eu larguei o templo, né, ele tinha que certamente justificar porque ele largou o templo, né? Tanto que vão perguntar a ele, o que é? Você é o Messias? Você é o profeta? Ele, não, eu sou a voz do que clama no deserto. E por que ele deixou o templo? Por causa da corrupção deles, porque ele tinha que anunciar que o reino de Deus tinha chegado. E Jesus era o Filho de Deus. Então isso era notório entre eles, tanto que eu estou mostrando exemplo aqui para vocês, que nós ainda vamos até estudar em Atos, né? Ainda não chegamos nesse ponto da história. Mas o que o apóstolo Paulo está pregando e o que está, vamos dizer, desafiando eles, então, é essa questão. Eles, como nacionalistas, aceitar que o reino de Deus estava para... o reino de Deus começou, na verdade, de uma maneira diferente do que sempre interpretaram para eles, que era a interpretação correta. A interpretação que era ensinado nas sinagogas, no meio judaico, eram duas. Uma, o Messias vinha para arrebentar com os romanos, arrebentar com tudo, tá bom? E instalar um reino justo, um reino de paz. A outra dizia que o Messias não viria, que era o que era ensinado pelo filósofo judeu Fílon de Alexandria. Ele dizia que a era messiânica iria começar, não era uma pessoa. Messias era uma era, um tempo
em que os judeus iriam continuar se desenvolvendo, superando Roma e reinando sobre Roma. Era isso que eles acreditavam. Uma era do Messias. Tá bom? Poderia ter um homem que governasse sobre eles, mas principalmente a justiça governaria. Tá bom? Em homens governando sobre eles. Isso era o que era pregado naqueles dias. Aí chega o apóstolo Paulo agora dizendo, não, esses dois ensinos que os rabinos e o filósofo judeu passam para vocês, as duas estão erradas. Na verdade, a era messiânica não é agora. O que vai acontecer agora, o que estava profetizado, é que os nossos pais rejeitariam e rejeitaram o Messias. Mataram ele, mas ele ressuscitou. Tudo isso estava anunciado no Antigo Testamento. Então, é claro que o livro de Atos está dizendo, olha, as Escrituras estão expondo isso. Não, mas o apóstolo Paulo, vamos dizer, detalhando, certamente ele está falando para eles isso que eu estou dizendo para vocês. Porque era o que era pregado pela igreja. Jesus anunciou. Nós vamos ter um testemunho importante no ano 70, quando Jerusalém é destruída, cerca de 9 anos depois, Flávio Joséfo escreve a obra História dos Hebreus. Quando ele escreve essa obra, ele diz que Jesus era o Messias. Eu posso até ler esse trecho para vocês. Vou pegar aqui a obra. Eusébio diz. Obra que... Deixa eu ver se eu acho aqui o trecho para eu poder ler na íntegra para vocês. Que Flávio Joséfo, o que ele fala sobre Jesus. Bom, ele escreveu depois que Jerusalém foi destruída. Tá bom? Ele escreveu depois que Jerusalém foi destruída. Então, vou colocar aqui, Joséfo. Isso está naquela obra que a CPAD publicou, né, História dos Hebreus. Tem diversas citações. Assim. Olha, vou ler aqui para vocês o que Flávio Joséfo escreveu. Ele diz o seguinte, olha, nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se todavia podemos considerá-lo simplesmente como homem. Tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos da verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Era o Cristo, era o Messias. Ele afirmou assim. Não? E diz, os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos e ele fê-lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas o tinham predito, e que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos que os vemos ainda hoje tiraram o seu nome. Bom, por que Flávio Joséfo pode ter chegado a essa conclusão? Ele escreveu, tá bom? No ano 79, o primeiro livro que forma essa coleção História dos Hebreus, né? Que é chamado Guerra dos Judeus. E a segunda parte ele escreveu em 94, Antiguidades Judaicas. Ele viveu depois da destruição de Jerusalém. Então isso, para um judeu, vamos dizer, era muito flagrante
que a profecia de Jesus tinha se cumprido. Porque Jesus tinha anunciado, ok, que Jerusalém seria destruída, que o templo seria destruído. Tá bom? Jesus já tinha anunciado isso, então não tinha como eles, vamos dizer, negarem. No período que nós estamos estudando, né, que o apóstolo Paulo está pregando, nesse período ainda não tinha sido destruída. Não? Ela só vai ser destruída no ano 70. Então, quando o apóstolo Paulo, vamos dizer, confronta os judeus, vamos dizer, eles simplesmente não aceitam, não, Jerusalém não vai ser destruída nunca, o templo não vai ser destruído nunca. Vai se cumprir o que Ezequiel profetizou, que desse templo vão sair águas para todas as nações. Olha, mas só que Ezequiel profetizou que isso acontecia bem depois, porque teria um período em que Israel que viveria como ossos secos. Então, a interpretação da Assembleia de Deus combina com a profecia de Ezequiel, já a interpretação judaica não. A interpretação da Assembleia de Deus diz que nos dias do Novo Testamento, quando eles rejeitam o Messias, eles são, ali é o cumprimento da profecia de Ezequiel, eles são ossos sequíssimos, porque fala em ossos secos e ossos sequíssimos, que eu interpreto como, né, qual é o pior estado que essa nação espiritualmente em algum momento se encontra? É quando ela mata o Messias. Esse é o pior estado. E isso aconteceu. Então, o período do Novo Testamento, por eles terem sido destruídos, os judeus também têm que concordar. Esse é o pior estado, porque a diáspora que eles consideram a partir da destruição no ano 70 e depois no ano 135, é claro que é pior que o cativeiro babilônio. Nessa, os judeus foram expulsos da terra. Só ficava assim judeu pobre, que o Império Romano nem via o que estava no campo, né, que nem podia nem se dizer judeu. Vivia escondido, mas oficialmente eles foram expulsos da terra, foram proibidos de ensinar a lei em todo o Império Romano. Não foi só em Israel, não. Eles foram proibidos de ensinar a lei em todo o Império Romano. O imperador Adriano fez isso. Então, é claro que o estado deles, nesse momento, foi o pior. Ou seja, esse é o momento que eles são os ossos sequíssimos. Até que, como os anabatistas, como a Assembleia de Deus sempre interpretou, que esses ossos secos, eles um dia se juntariam. Ou seja, Israel vai voltar para a terra de Canaã. E esses ossos, eles vão dar sinais de vida, vai surgir nervo, carne, pele, e até que chega um momento em que o anjo pergunta, e o Espírito, falando do Espírito do homem, não é o Espírito Santo, né? E falando do Espírito, né? Então João não sabe o que Ezequiel não sabe o que responder, perdão a troca, e então surge uma ordem chamando o Espírito, ou seja, e vão entrando no corpo, eles vão ressuscitando espiritualmente. Como que isso é interpretado? É quando eles encontram o Messias. E se considerar a interpretação, né, na pergunta que a irmã fez, eles encontrariam o Messias e começaria o reino de Deus. Então, o que a Assembleia de Deus prega combina, vamos dizer, com o que os judeus pregam. Mas não combina nada com o que os católicos, protestantes e reformados pregam, né? Isso é uma evidência que eu uso quando eu tenho que explicar para alguém que nós não somos protestantes. O que nós pregamos é diferente de tudo que os protestantes pregam. Seja a doutrina da salvação, seja a escatologia, seja a doutrina do ingresso no cristianismo através de um batismo de recém-nascido ou de um batismo de adulto. Qual a nossa origem? Né? Nós sempre pregamos que nós temos que ter nos originado de igrejas que só batizavam adultos por toda a história. Nós não podemos aceitar que nós saímos de igrejas que batizavam recém-nascidos. O nosso batismo se tornaria inválido. Não? Então, essa comparação é que eu faço para concluir essa parte, que já são 9h22, acabou que nós fomos direto, né? Essa comparação que eu faço
o resultado, né, como um judeu ouvia a pregação do apóstolo Paulo nesse período que nós estamos estudando, e como ele ouve essa mesma pregação hoje. Porque na pregação do apóstolo Paulo tudo vai ser destruído, vocês vão ser espalhados. A nossa pregação é: Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído e vocês foram espalhados. Mas a mensagem profética do Antigo Testamento é que vocês vão voltar ao plano de Deus, aceitando Jesus como Salvador. Bom, então, para concluir, eu vou pedir você para abrir a sua Bíblia aí em Oséias, capítulo 4. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 4. A interpretação desse texto aqui, ela é muito assim, complicada, né? Assim, para a gente não se precipitar na interpretação, né? Tá, ok? Então, Oséias, capítulo 4. Qual versão, pastor? Bom, eu estou na versão corrigida, né? Eu estou na versão corrigida. Oséias, capítulo 5. Desculpe, eu falei capítulo 4. Capítulo 5. Vamos pegar naquela versão corrigida, que é a versão que nós mais utilizamos. Se você tiver ela nas mãos, use essa versão corrigida. Tá bom? Eu vou ler então Oséias capítulo 4, versículo 14. Veja o que eu estou explicando para vocês sobre a pergunta, né, que foi feita, que passaram-se 2000 anos de Adão até a chamada de Abraão. Esse é chamado na escatologia, pelos dispensacionalistas, o tempo das nações, ou a era das nações. Depois, com Abraão, 2000 anos até a morte de Jesus, é a era de Israel. E da morte de Jesus, 2000 anos à frente, seria a era dos gentios, a era da igreja. E na interpretação de Irineu de Lyon, no final desses 2000 anos, Jesus volta. Ou pelo menos começa o reino de Deus com Israel, aí logo Jesus voltaria. Foi isso que Irineu de Lyon falou. Tá bom? Então, Oséias capítulo 5, versículo 14, veja. Porque para Efraim, está falando da vinda do Messias, tá ok? Ele diz, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Lembra-se, Efraim está falando do reino do norte, Samaria, e Judá o reino do sul. E ele diz, eu despedaçarei e ir-me-ei embora. Bom, dá uma pausa aqui para explicar a você. Se você ler todo o texto, está falando do pecado de Israel. Então diz que ele vem, só que quando ele vem, ele acaba por punir Israel, despedaçar, e vai embora, ir-me-ei embora. Diz, arrebatarei e não haverá quem livre. E diz, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados. Como é que nós interpretamos até aqui? Vai ter um momento futuro, Zacarias capítulo 14, que Israel vai confessar Jesus Cristo como Salvador, vai se reconhecer culpado, vai reconhecer que errou na interpretação de todo o Antigo Testamento e que chegou a hora do reino de Deus, e reconhece que Jesus é o Messias, e reconhece que a Igreja Católica não representava o cristianismo, mas que as igrejas anabatistas representavam o cristianismo, e que esse cristianismo eles querem seguir, e que esse Jesus é o Messias, e que eles mataram o Messias. Então, até que se reconheçam culpados, e que busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Ou seja, isso vai ser em um momento de grande dificuldade. Continua no capítulo 6. E eles vão dizer, olha, vinde e tornemos para Yahvé. Tá? Deve estar Senhor todo em maiúsculo aí. Porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Presta atenção nesse versículo agora, irmãos. Depois de 2 dias nos dará a vida. Se você for seguir essa interpretação de Irineu de Lyon, dizendo que Jesus volta 2000 anos depois, e
esses 2 dias aqui representaria 2.000 anos, porque 2.000 anos de Adão até Abraão são contados como 2 dias em que o cordeiro está sendo preparado. 2 dias ou 2.000 anos da chamada de Abraão até a morte de Jesus são mais 2 dias que o cordeiro está sendo preparado, porque o cordeiro é preparado por 4 dias, por 4.000 anos. E claramente são cerca de 4.000 anos. Profeticamente, nós devemos afirmar que são 4.000 anos de Adão até a morte de Jesus. Não são 4.000 anos de Adão até a morte de Jesus. Ou seja, são 4 dias. E agora esse texto de Oséias diz que ele vem, só que acaba que ele fere os israelitas e vai embora. E os israelitas começam a orar. E nessa oração eles então dizem, repetindo o versículo 1, vindes e tornemos para Yahvé, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Ou seja, vão reinar com ele. Conheçamos e prossigamos em conhecer Yahvé, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. É ou não é uma mensagem escatológica? Então, é claro que alguém vai dizer, e eu vou concordar, não dá para você afirmar, e eu nem quero afirmar, porque o que o cristão foge é exatamente de afirmar. Eu não quero afirmar que completando 2.000 anos, Jesus arrebata a igreja. Nós devemos pregar a volta de Jesus, acreditando que somos peregrinos nesse mundo e continuar assim até o fim. Ok?